É isso então, Viga, mas vamos continuar falando mais de inflação. Nós estamos na linha agora com o economista Everton Carneiro, da RC Consultores. Everton, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, segundo o IBGE, como nós conferimos há pouco, gasolina, diesel, conta de luz foram os fatores que mais influenciaram esse movimento do IPCA. Agora, você acha que vem uma onda ainda mais pesada agora para o mês de junho, o reflexo da greve dos caminhoneiros e outros fatores que também possam influenciar? Sim, eu acho que é perfeitamente possível, né? Nós tivemos, nesse IPCA de maio, como o economista do IBGE bem apontou, a gente só teve esse efeito da greve dos caminhoneiros na última coleta do mês. Então pegou ali um trecho relativamente pequeno. Em junho, eu te diria que a gente tem uma série de fatores que estão se acumulando. Tem ainda um pouquinho do reflexo da greve dos caminhoneiros que fez com que se aumentasse imediatamente o preço dos alimentos. Essa greve ainda tem outros efeitos que são, digamos, indiretos. Por exemplo, nós tivemos uma quebra muito forte na proteína animal, né? Então, mesmo que esses preços não sejam repassados imediatamente, às vezes isso tem um efeito na cadeia que a gente vai sentir um pouquinho depois. Isso pode se refletir agora em junho. Além disso, nós tivemos essa explosão do dólar que ainda pode causar mais efeitos negativos na inflação. Não só no caso do trigo, como ele comentou, que a gente importa da Argentina, mas também porque uma série de insumos da indústria são importados. Então, às vezes, mesmo que o produto final é fabricado aqui no Brasil, os insumos que as indústrias usam para fazer esses produtos são importados. E aí, portanto, a gente tem esse efeito indireto na inflação. Ainda tem algumas coisas meio mal resolvidas, né, Everton? A questão do frete, por exemplo, a gente não sabe se vai ser mantido num preço mais alto, tabelado pelo governo. Isso tem impacto em formação de preços de outras áreas, até mesmo da agricultura. Então, a gente pode ter alguns efeitos colaterais ainda da situação de greve. Sim, eu te diria que, primeiro, a crise que a gente teve com a questão rodoviária não terminou ainda, porque o governo fez uma série de promessas para os caminhoneiros que virtualmente não pode cumprir, né? A questão dos fretes é uma delas. Uma série de associações já colocaram que o frete mínimo colocado pelo governo é inviável para uma série de operações. Então, isso também pode ter um impacto na nossa inflação. A própria queda do preço do diesel de maneira forçada, muitas vezes é difícil de se fiscalizar. E as referências que se utiliza para aquela queda de 46 centavos também é controverso. Então, isso tudo a gente ainda está num clima de ebulição que pode ter os seus efeitos negativos, né? Eu diria que essa crise ainda não terminou. Então, sim, ainda pode ter. E você acha que isso muda muito a projeção de inflação para este ano? Por hora não, porque a gente está realmente num ciclo muito baixo de inflação. Eu te diria que o que mais me surpreendeu nesse último dado e que a gente tem ficado de olho, realmente são os preços dos alimentos. É difícil saber até que ponto a alta que a gente teve nos alimentos nesse mês é decorrência da greve dos caminhoneiros. Uma parte, provavelmente uma parte sim, uma parte não. Mas a questão é que nós tivemos um ciclo muito grande de queda de preços dos alimentos, sobretudo quando a gente olha esse mesmo período no ano passado. Então, o que vai acontecer agora, nos próximos meses, junho, julho, agosto, é que quando a gente faz essa conta em 12 meses, vai sair esse preço do ano passado, que veio negativo, e vai entrar um valor positivo nesse ano. Então, provavelmente, a gente vai ter uma escalada bastante rápida da série em 12 meses. No entanto, a nossa inflação está abaixo até mesmo do piso da meta estabelecido pelo BC. Então, ainda que a gente tenha um aumento na inflação, isso provavelmente ainda vai ficar abaixo da meta de 4,5% do Banco Central para esse ano. Abaixo da meta, desculpa te interromper, mas se prevê alguma coisa pouco acima de 3%, que é o piso da meta. Então, você acha que agora pode se aproximar mais dos 4,5%? Sim, exatamente. Acho que a gente vai aos poucos se distanciando dos 3% e se aproximando dos 4,5%. Eu também tenho uma preocupação muito maior quando a gente tiver uma recuperação da economia. Porque, por hora, apesar de todos esses problemas, a nossa economia ainda não se recuperou, apesar desses problemas na inflação, né? A nossa economia não se recuperou, o desemprego continua muito alto, então não tem muito espaço para repassar preço. Se nós tivermos nos próximos meses, mais provavelmente no ano que vem, uma recuperação mais robusta do emprego, aí provavelmente os empresários vão encontrar mais espaço para repassar os preços para os consumidores, aí a gente pode ter uma nova aceleração da inflação.
É curioso a gente ainda ter um índice baixo de inflação com esse bombardeio aí que o consumidor vem sentindo de preço. O Viga falava há pouco até de tarifa de energia, que não é só a mudança de bandeira para a bandeira vermelha, que é nível 2, que está valendo agora, que pesa mais ainda na conta, mas a gente tem visto pontualmente reajustes muito pesados nos estados, as distribuidoras promovendo esses aumentos. Então, são questões que batem muito no orçamento, né? Então, se fala da inflação como índice baixo, mas no varejão mesmo, o que a gente tem que pagar de conta subiu muito. Ah, sim, principalmente se a gente considera esses itens que pesam muito no bolso de uma parte da população, né, como energia elétrica, como gasolina, são itens que subiram muito. E aí, é claro, para as pessoas em que esses itens contam mais no orçamento, elas vão sentir uma inflação bem maior, sim, é natural. Tá certo, nós conversamos com o Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, e boa tarde aos ouvintes.